Então o alimento, a questão econômica, né? Já papel de dinheiro já está começando a deixar de existir. Então está migrando, é um botão de resetam. Você perde ali sua conta, ela pode mais ser transação financeira e tudo mais, e a Bíblia retrata isso. Se não tiver a marca, quem não aceitar esse controle, né, do sistema contrário a Cristo, né, contra o amor, contra os valores que Cristo ensinou, é esse a consciência de Cristo, vamos colocar assim. Não está ligado a uma vertente religiosa. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio ensinar pra gente amor, o perdão, a fé, a esperança, a acolher, né? Então ele fez que ele honra o samaritano. Os judeus na época odiavam o samaritano, se misturou com outras pessoas. Ele acolhe o samaritano, a palavra do fariseu e o publicano, o cobrador de impostos, odiava o publicano. Jesus chama o cobrador de impostos para ser discípulo dele, Mateus, né? E ele quebrou todos os paradigmas dessa época, ele acolheu todos que foram rejeitados. Então a mensagem central: amar a Deus e ao próximo. E a gente não ama mais, né? A gente se afastou de Deus e odeia o próximo. E sempre querer ser melhor que o outro. Não sou melhor que ninguém, tá tudo igual. A gente vai pro mesmo buraco, vira pó do mesmo jeito, essa carne envelhece, apodrece, e a gente vai dar conta de tudo que você semeia, você colhe, né? Eu aprendi isso ao longo da minha vida, né? Então você colhe consequências, qualquer ação, senão vai reverberar numa reação. É ciência, né? Então, hoje a gente tem um caminho a seguir, olha para esse caminho, né? Claro que esse sistema geopolítico está se desdobrando para isso, impacto na economia, controle das pessoas. E lembra das Pedras de Geórgia? Então, lembra das Pedras de Geórgia? Vai explodir a Pedra de Geórgia, né? Mais de 40 anos aquele monumento em pé, chamado Stonehenge americano. Ninguém sabe, tenta buscar quem foi o empresário que mandou fazer, qual foi a empreiteira que fez, você não vai achar nada, apagam da história. E da Pedra de Geórgia tinha os mandamentos, digamos assim, escritos em vários idiomas, e uma desses mandamentos é vamos diminuir, né, o número de pessoas desse planetinho aqui. Vamos chegar a 500 milhões. 2 vezes e meio o Brasil aí. Porque tem muita gente, são 8 bilhões no mundo, muita gente. Vai fazer alguma coisa para abafar isso. E aí você vê uma série de formas, né, se contornando para se moldurar nesse fim. Não apenas o confronto militar, mas também doenças e tudo mais, contaminação daquilo que você ingere, do que você respira, controle de frequência, uma série de desdobramentos que seria impossível sumariar tudo aqui. Mas quando você olha no âmbito com o microscópio, começa a se aprofundar aquilo, vê que isso aqui não é coincidência, né? Isso aqui está montando um quebra-cabeça, então as peças estão se encaixando muito perfeitamente. Então, uma peça isolada pode ser só uma coincidência, aí 2, 3, 4, está tudo acontecendo, desencadeando uma série de fatos. Então, hoje eu vejo esse cenário e, para mim, né, eu creio que tem que acontecer, né? E é o momento que na escatologia tem a questão do estudo que o arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada, né? Uma igreja não, igreja física, pessoas que realmente são templo do Espírito Santo, procuram fazer o bem, tem Deus no seu coração, ama Deus, ama ao próximo, procuram fazer o bem, generosidade nesse mundo, estende a mão na ponta do dedo, e essas pessoas sim, estão conectadas, né? Aí eu sei que Deus, puxa, traz essas pessoas para ele, não vai ficar aqui para o dia da angústia. Aí o Daniel fala isso, que ele tiver seu nome escrito no livro, não ficará para o dia da angústia. E Jesus fala, haverão dias de angústia que ninguém vai suportar. Se os dias não fossem abreviados, ninguém vai suportar. Então o tempo está sendo abreviado, sim, mas para quem? Para aqueles que são fiéis, os eleitos, os chamados, que procuram fazer a vontade de Deus. Aí esse tempo está sendo abreviado, e a gente esquadrinha isso melhor, né, em plataforma fechada, aí você faz conta, cálculos, né, e você prova, né, até cientificamente, olha só, o tempo está encurtando. Então as coisas, eu creio que ele está muito perto desse momento que a gente vai chamar de arrebatamento, né? Naquele você cai duro no chão, você vira energia. Nós somos matéria e energia condensada, vira energia, e desaparece que nem um filme deixado para trás. Você fica só a roupa, a matéria volatiza a energia. É isso que nós somos em essência. Pô, mas justo na nossa vez, cara. Pois é. Isso é bom ou ruim, cara? Olha, pessoalmente, eu acho bom, porque eu quero ir na primeira leva, não quero ficar aqui pra repescagem. Você acredita que tu vai? Cara, eu acredito. Quem acredita é bom, né? Porque vai ter encontro com o Criador. Mais rápido, vai ficar aqui pro chamado Grande Tribulação. Pegar Apocalipse capítulo 7, disse lá um relato de um ser angelical lá, celestial, fala, olha, uma multidão tão grande aqui, né? Com vestes brancas e palma nas mãos, palma flor, tá? A gente fala isso para público, a pessoa acha que é palma bater palma, né? Palma planta. Mas ninguém podia contar, uma multidão que ninguém podia contar. Aqui tem uma pegada militar, é interessante que a polícia militar tem um cálculo, eles conseguem saber quantas milhões de pessoas estão na Paulista fazendo protesto XYZ. Eles calculam o metro quadrado deles, e tem uma conta, uma aritmética deles ali. Agora imagina no céu, se 100% do seu potencial cerebral, o anjo não consegue calcular o número de pessoas que tinham lá, era muita gente, uma grande multidão. Isso é uma analogia para você enfatizar a compreensão de que aquele número era muita gente. Então a maioria ficou para a Grande Tribulação. Aí, de onde veio essa galera? Vieram da Grande Tribulação, né? Quer dizer, na hora que o bicho pegar, você não tem mais pra onde correr, né? Você vai correr pros braços de Deus. Quer dizer, a hora que você chega no fundo do poço, só tem um lugar pra olhar, pra cima, né? Aí até o ateu fala, ai meu Deus. Então, eu prefiro na primeira leva. Tá, se tem 8 bilhões de pessoas e eles querem reduzir pra 500 milhões, nesse meio aí dos 7 bilhões e meio,
Tem uma galera que vai ser arrebatada. Isso que eu ia te falar. Vai pro céu. Agora, estatisticamente, falando quantos, né? Fazer algumas analogias rápidas pautadas na Bíblia. Na época de Noé, né? Os cientistas calculam que na época de Noé, que veio o dilúvio, Deus avisou Noé 7 dias antes, tá? Então Deus avisa sim, tá? Não, Deus, ninguém sabe o dia, a hora e tal. Os romanos mexeram em algumas coisas depois para montar fizer o concílio de Nicéia, mexeram uma coisinha ou outra. Vai fazer alguma coisa está errada ali. Porque Amós 3:7 diz que Deus fala sim, avisa os seus profetas antes de fazer alguma coisa. Ele avisou Noé 7 dias antes do dilúvio. Falou, vai chover, entra pra arca. E Deus fechou a porta, Deus fechou. Se Deus não fechasse, a porta estava aberta e entrava água. Então, na época de Noé, tinham de 7 a 10 milhões de pessoas no mundo. Só 8 entraram na arca. Estatisticamente, isso é um número pífio, né? E Noé falou durante mais de 100 anos. Por inferência, porque ele apareceu com 500 anos, entra na arca aos 600, ele levou 100 anos, o velho maluco fazendo a arca, achando que ia chover e todo mundo ridicularizando ele. Ele fez a arca e pronto, né? Acho que o único bicho que não entrou na arca, não existia naquela época, ia ser o pica-pau, né? Senão ia afundar a arca. Então, aí, a arca, tá? E tem toda uma analogia dos dias que a arca ficou, os dias de hoje, enfim, não dá pra fazer essa conta rápida aqui com vocês. Mas o fato é que avisou, né? Avisou que vai acontecer, teve dilúvio. Aí pegou outro exemplo, numericamente. Exército de Gideão. Vamos entrar em guerra, tal, vamos lá vencer os nossos inimigos, adversários. 32 mil homens aparecem, vamos pra guerra. Aí Deus fala, quem é que tem medo? Volta pra casa, 10 mil picaram a mula. Todo mundo é valente, né? Eu sou mais, que Deus é comigo. Mas na hora do vamos ver mesmo, no dia a dia, ombro a ombro, você vê quem realmente é soldado e quem é recruta, né? Você vê quem tá ali aprendiz e quem tá ensinando, quem tá de verdade em pé ou quem tá rastejando. Nesse momento que você vai ver na hora que você é provado, né? Provado para ser aprovado, né? Pelo fogo, que vai purificar você, que vai delaminar suas camadas. Então, é o momento histórico de entender. É uma minoria, não é a grande maioria que vai, né? A gente pode chutar aí 2%, 3%, porque do exército de Gideão, 32 mil, 300 apenas são escolhidos, é menos de 1%, estatisticamente. Então, de 8 pi, né? Pensa 1%, 2%. É poucos, né? Na primeira leva não é muita gente, não. Porque as pessoas hoje estão cegas, elas olham, mas não enxergam, escutam, mas não ouvem. E a Bíblia fala disso também, né? Seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim. Você está falando de Deus, mas não vê que Deus. Eu amo a Deus, mas você não ama o próximo. Você não faz bem pra ninguém, você não ajuda ninguém. Você é miserável, não estende a mão, não dá um pão, não dá um copo d'água. Você ganhar um galardão, um prêmio, né? Galardão. Você dá água pra um pequeno, alguém que tem sede. Coisa simples, você não faz isso. Né? Você receber um profeta na sua casa, na qualidade, porque você honrou a quem merece honra, você tem a mesma honra que ele lá nos céus. Então, quer dizer, ele fez aquilo, ele teve um mérito, ele foi escolhido, mas quando você honrou aquele que Deus honra, você tem a mesma honra que ele. E a gente não dá esse valor. Então você vê como as proporções estão muito desmedidas. Isso foi contaminado, é uma contaminação massiva na nossa linha de pensamento, na nossa esfera da sociedade. Um quer ser melhor que o outro, não existe isso. Né? E no final todo mundo é igual. Né? Da vema do povo, estamos pro povo. Sim. Agora, eles deixaram, né? Eles não, né? Assim, aceita esses líderes, né? A liderança global, ela quer reduzir para 500 milhões, só que deixou chegar em 8 bilhões, né? Uhum. Deixou chegar a 8 bilhões que faz parte do plano, ou porque o plano de Deus sobrepõe a vontade deles, né? Uhum. Eles tentam, mas não conseguem, né? E aí, assim, se isso é uma verdade, faltou combinar com Deus, né? Então, vai continuar os 8 bilhões aí de gente. Mas agora tem mecanismos de massiva, né, de você destruir coisas, né? Não só a floresta, pessoas, animais, tudo. Hoje tem armamentos muito mais sofisticados do que antes, né? Comparar o que era usado na Segunda Guerra com o que tem agora, não tem nem comparação, né? Na época o top era a bomba, né? Agora tem muito mais. Hoje a questão do avanço da biologia, da neurociência, neurolínica, tudo mais, né? Frequências. Hoje a maneira de manipulação é muito mais sorrateira, né? Muitas pessoas, de repente começaram a ter a parada cardíaca súbita, né? Vocês sabem, acompanharam o noticiário, né? Jovens, crianças, atletas de alto rendimento, então parou. Por que parou? Por que agora parou? Antes não, se alto rendimento você cuida da saúde, né? Eu fui atleta de alto rendimento quando eu era mais jovem, né? Eu só pouco rendimento, né? Você já fez essa parte? Eu já fiz minha parte, né? 57, eu tô 7 anos parado, quase, né? Então, você controla a alimentação, tem toda uma disciplina de treino e tudo mais, para você ter uma escala evolutiva. Então, e hoje as pessoas não têm mais isso, né? Perderam essa referência, querem ter a faixa preta sem passar pelo exame, né? Sem passar pelo teste. Tem teste, tem provação na vida, né? Em tudo dá graça, porque você está crescendo espiritualmente. A gente deixa de agradecer, a gente reclama muito do que não tem, em vez de agradecer pelo que tem. Se Deus tirasse tudo da sua vida agora, o que você ia fazer? Sim. Né? Pra onde você ia? Pro braço de Deus, você volta pro útero, né? Sim. Agora, então, a gente vai precisar continuar em guerra, né? Porque assim, se o Trump volta e traz a paz, como é que você chega nesse... Então, mas é transitório, é uma falsa paz, né? O paz vai durar um período de tempo, um hiato de tempo, e depois vem uma outra medida. Então, assim, é claro que eles não podem ter o controle da reprodução das espécies, né? Embora o homem tenha destruído muitas espécies, já estão em extinção na natureza. Mas a raça humana se multiplicou muito mais rápido. Por quê? Porque aumentou a tecnologia, aumentou a ciência, aumentou a medicina, conceitos, valores, ajuda humanitária e tudo mais. As pessoas começaram a se multiplicar mais. Então, isso eles não têm controle. Então, o objetivo é, vamos baixar um pouco esse jogo aqui, porque está ficando muito caro pra gente. Vamos diminuir. É a proposta do grande reset.